aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Senador Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. Eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudi profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a posição do ministro está dada. Só um pouquinho, em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador, falo com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu sou um homem sério, e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Eu respeito a sua... Senador Girão. O senhor me respeita. Se o senhor fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Mas esse tipo de performance é inaceitável, uma exploração de um problema muito sério que nós temos no Brasil e no mundo. Perfeito. Isso aí eu não aceito. Um foco ali para a gente poder pensar nisso. E perceba como as coisas se juntam, né? Se a gente não cuida dos mais velhos, a gente também não vai ter quem cuida dos mais jovens, né? Percebe? E se a gente não cuidar dos jovens, ao mesmo tempo que cuida dos mais velhos, é um equilíbrio. Não tem como cuidar só de criança e adolescente. Por isso que nós entendemos, a prioridade é uma prioridade estabelecida pela Constituição Federal, o cuidado com as crianças e adolescentes. Isso é uma prioridade absoluta. Só que não existe como priorizar a criança e adolescente se a gente não prioriza também as pessoas idosas. Perfeito? Por fim, direito das pessoas LGBTQIA+. Acho que o governo começa com uma política que eu considero que é uma política de reparação, muito importante, que é a criação da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, e também eu diria que a reconfiguração, quase que uma recriação do Conselho Nacional, agora sim, do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Queers, Intersexo, Assexuais e outras LGBTQIA+. Então haverá um conselho, e esses conselhos são muito importantes. Eu quero aqui dizer o seguinte, por que o Ministério dos Direitos Humanos se preocupa muito com essa questão dos conselhos? Porque o Ministério dos Direitos Humanos é um ministério que tem como um dos seus elementos fundamentais a participação social. Tanto que os primeiros atos do Ministério foi reconfigurar, reconstruir os mecanismos de participação social no Ministério. Fortalecendo os conselhos, recompondo o orçamento dos conselhos. Então essa foi a nossa prioridade fundamental. Tá? Dentre os vários programas, né, aqui que nós prevemos, um é também de fundamental importância dentro dessa secretaria, que é a regulamentação da Lei 14.133 de 2021, que dispõe sobre a exigência de percentual mínimo de mão de obra destinada em contratações públicas para mulheres vítimas de violência doméstica, além da utilização de ações de equidade entre mulheres e homens no ambiente de trabalho, o que inclui também as mulheres trans e travestis e outras. Estou acabando, mas estou resumindo. Políticas, eu quero deixar um tempo para a gente poder dialogar. Políticas de memória, verdade, defesa da democracia, né? Estou na pasta do nosso querido Nilmar Miranda. Nós promovemos a Semana do Nunca Mais. É sempre preciso lembrar que ditadura nunca mais. É preciso dizer o óbvio, senador, a todo momento. É preciso dizer que lembrar o que foi a ditadura militar no Brasil. Lembrar que foi um período de violência, de tristeza, de abuso, mas é preciso lembrar uma outra coisa também que pouco se diz. Foi o período de degradação da economia brasileira.
Ao contrário do que muitos dizem que foi o período, não foi um período de prosperidade. Foi um período de entreguismo. Foi um período em que nós abrimos mão do desenvolvimento econômico, senador, como política de Estado. Foi um período em que nós nos curvamos às potências estrangeiras. Então, não foi um período nacional, de nacionalismo, foi um período de entreguismo, disfarçado de nacionalismo e de símbolos patrióticos, que nada tinham a ver com o nacional. Destruíram as instituições brasileiras, destruíram a democracia brasileira, se voltaram contra o povo brasileiro. Então é preciso que haja políticas de memória, verdade e justiça para que nós nos lembremos disso e que nós possamos punir todos aqueles que atentam contra a democracia brasileira em todos os períodos da história. Nós, portanto, enviamos à Presidência da República a proposta para a recriação da Comissão Nacional de Mortos Desaparecidos Políticos, que foi extinta como um dos últimos atos do governo. Nós designamos um novo conselho para a Comissão de Anistia, para que a Comissão de Anistia passe a funcionar de maneira democrática e com objetivos que, de fato, são os objetivos que a lei determina. Revogamos todas as designações anteriores, ou seja, indicamos 21 novos membros e observamos também critérios de regionalidade, diversidade, gênero, com pessoas experientes e que tinham um compromisso verdadeiro com a pauta dos direitos humanos, um compromisso histórico com a pauta dos direitos humanos e com políticas de verdade e memória. Fizemos o primeiro encontro com representantes de anistiados políticos e anistiandos, foi realizado na sede do Ministério, porque nós entendemos que é importante também ouvir essas pessoas e acolhê-las, saber o que elas têm a dizer sobre isso. Então, a gente fizemos. Assuntos internacionais. Qual que é a nossa grande luta agora? Nossa grande luta é para que o Brasil, ele de maneira ativa e altiva, mais uma vez parafraseando o ministro Celso Amorim, que ele possa, ao reconhecer a violação dos direitos humanos que são apontadas pelas comissões e pelas cortes internacionais, que o Brasil possa ter uma política internacional soberana, entendendo soberania e a proteção do povo brasileiro. Então, nós estamos muito imbuídos da missão de cumprir sistematicamente as decisões das cortes internacionais, que já tem uma série de condenações contra o Brasil, tá? Então, nós, por exemplo, ao famoso caso que envolve direitos humanos e saúde mental, que é o caso Damião Ximenes Lopes, homem que foi barbaramente torturado, enfim. E o Brasil foi condenado por esse caso. Então, um dos itens da condenação era que o Brasil tivesse um curso de capacitação em direitos humanos e saúde mental. Nós instituímos esse curso junto com a ENAP. Será criada uma comissão por meio de portaria do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania para o acompanhamento e implementação das decisões das cortes internacionais. Nós faremos isso de maneira sistemática, vendo o que é possível, o que não é possível, e o que não for possível a gente vai negociar. E, mais uma vez, eu entendo que esse tipo de postura é fundamental para o fortalecimento institucional. Eu falava no começo, né? Para a gente fortalecer institucionalmente. E, por incrível que pareça, eu falo isso sem pretensão, senador, para a gente educar o governo. Por incrível que pareça. Porque acho que esse é um papel do Ministério dos Direitos Humanos. É justamente mostrar para os outros setores do governo a relação que todas as políticas públicas têm que necessariamente ter com os direitos humanos. Não é porque o ministro quer, não. É porque a Constituição determina. É porque a lei manda. É porque os tratados internacionais que o Brasil assinou dizem que isso tem que ser feito. Não é porque eu quero. É porque todos aqueles que estão em dissonância com a política nacional de direitos humanos em todo e qualquer setor, está em dissonância com a legislação brasileira. Não é com a minha boa vontade, com a nossa militância histórica, senador. Não é isso. Quem viola e quem tendo a obrigação de dar cumprimento à política nacional de direitos humanos não o faz, ou a distorce, está cometendo um crime. É simples assim. Ou improbidade administrativa, desvio de finalidade. É sobre isso que se trata.
É com essa maneira institucional que a gente deve falar de política de direitos humanos. A gente deve, o nosso desafio é, portanto, criar uma racionalidade administrativa compatível com a Política Nacional de Direitos Humanos. A Política Nacional de Direitos Humanos não é uma política em que a gente faz súplicas ou para a gente ficar pedindo ou implorando que se respeite direitos humanos. É uma política para exigir o respeito aos direitos humanos. É para exigir política de promoção dos direitos humanos. Por quê? Porque está na Constituição, está na lei, nos tratados internacionais. É simples assim. Fala das últimas intervenções internacionais. Nós assinamos um acordo de cooperação entre Brasil e Portugal. Voltei ontem, direto para as atividades aqui, senador. Um acordo de cooperação entre Brasil e Portugal, que foi assinado no dia 22 de abril, né, e que tem como objetivo assegurar assistência, segurança e proteção de testemunhas em processo de natureza penal, tanto em Brasil como em Portugal. Nós assinamos também um memorando de entendimento de cooperação bilateral entre Brasil e Portugal sobre pessoas com deficiência, que visa o intercâmbio de boas práticas na promoção e defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência. E também nós finalizamos a assinatura de acordo de cooperação com o Paraguai para a implementação no Brasil do sistema de seguimento de recomendações internacionais de direitos humanos, o CIMORI. E a intenção desse sistema é sistematizar todas as recomendações internacionais em direitos humanos que são dirigidas ao Brasil, no âmbito da ONU, para garantir a transparência no processo de implementação das medidas e maior participação da sociedade civil nesse processo. Quero também aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: quando a gente fala de participação da sociedade civil, não é porque nós somos bonzinhos, legais, pessoas, ongueiros, seja lá o que querem falar de nós. É porque nós estamos cumprindo o que determina a lei e a Constituição brasileira.